Pois é, o assunto é extremamente importante e interessante. Brasil, um dos países onde o número de mortes por conta do câncer de próstata, ele é altíssimo. E o Novembro Azul está aí, já está em andamento a campanha, e nós viemos hoje procurar ela, a Eliene Santos Nascimento, a Lil. Ela é referência da Comissão de Oncologia da Macro Nordeste. Lil, como é que está o trabalho nesse mês de novembro? Então, a orientação ela se dá o ano inteiro, né? E neste mês de novembro ela é mais incisiva, porque o homem é um mês que é destinado, né, a parar para pensar acerca desta doença, dessa prevenção, deste combate. Então, está aí a importância do homem neste mês estar mais atento às orientações que chegam para eles, né, a procurar os serviços. É um meio de estar contribuindo, né, para que essa população entenda a importância de um diagnóstico precoce da doença. Lil, e o homem ainda é resistente a fazer o toque retal, o famoso exame da próstata? Então, o homem, isso é uma questão de preconceito, né? Uma questão cultural, uma questão social. Ainda tem um preconceito muito grande acerca dessa aceitação. Mas, aos poucos, a gente está vendo que está tendo um acesso muito grande, né? Deste paciente, ainda, né, com esse tabu que tem acerca do tratamento do câncer. Então, não somente um toque retal, mas como também exames de análise clínica laboratorial, né, que é o PSA, que é o primeiro exame que o homem faz para a investigação da doença. Na verdade, é importante dizer de que não necessariamente o sintoma que ocasiona nos homens é um câncer de próstata. O importante é ele estar procurando serviço para fazer essa investigação. E, de fato, o Novembro Azul, ele coloca o homem para refletir. Os números que vocês levantaram nos últimos anos realmente mostra isso, que quando se realiza esse tipo de campanha, mobiliza os homens, a macharada, vamos dizer assim? Penso que sim, né? Porque nos encontros que nós já tivemos em outros momentos, palestras, a gente sente assim o envolvimento, a participação dos homens, a curiosidade de perguntar, né? Ainda meio que tímido, né? Nas perguntas, eles ainda perguntam. Então, isso é uma maneira de estar se conscientizando, né? Quando eu tenho dúvida, eu quero saber, e isso é importante. Lil, a respeito da idade, 40, 45, 50, quando se deve o homem já começar a ter essa atenção para os exames para a detecção ou não da doença na próstata? Então, aos 50 anos, o homem começa, né, precisa procurar um médico, né, ele vai na unidade de saúde, consulta com o médico clínico para estar falando, doutor, né, estou aqui, ou se ele tem queixa, estou aqui, né, para eu fazer meus exames de rotina, meu check-up anual. Né? E o doutor vai estar pedindo esses exames para ele. Mas se o paciente já tiver tido caso na família, histórico familiar com câncer de próstata, ele deve começar a procurar aos 45 anos de idade. 45, então, seria a idade base, né? Uma idade extremamente importante para ele fazer o exame, mesmo independente de histórico familiar. Seria isso? Não. Ele tendo um histórico familiar, ele começaria aos 45 anos. Não tendo histórico familiar, ele começaria aos 50 anos. E geralmente eles seguem essa risca ou não? Então, isso é um controle, né, que penso que as unidades de saúde elas precisam terem, né? Porque os pacientes eles são cadastrados, eles têm um acesso nas unidades de saúde. Penso que as unidades de saúde estão atentas às idades, às informações inerentes à necessidade destes pacientes. Lu, para a gente entrar aqui na reta final do nosso bate-papo, a diferença de PSA e toque retal. Então, o PSA, ele é um exame de laboratório, um exame no sangue do paciente, né? Uma análise clínica.
E o toque retal é um exame físico, onde o médico faz, né, esse exame físico no paciente, que é o toque retal. Né? É importante enfatizar de que se o paciente tem sintoma e o PSA dele não dá, né, não tem um resultado alterado para acessar o serviço, mesmo assim o médico vai estar solicitando uma consulta com o neurologista para esta avaliação e, diante do exame físico, pode ser que, diante da queixa do exame físico, ele seja um paciente forte suspeita do câncer. No caso, vai procurar um urologista, né? Isso, diante de uma avaliação, primeiro, lá na unidade de saúde do médico clínico. Aí vai encaminhar esse paciente para um serviço específico. Durante todo esse mês de novembro, nós já estamos nos aproximando dos 10 dias, né, desse mês de novembro. O restante do mês, quais são as ações que vocês deverão fazer nesse Novembro Azul? Então, nós pretendemos, né, ainda neste mês, estar levantando o número de pacientes e ofertando, né, exames de PSA. E controlando este paciente com os resultados de exames, fazendo a análise, vendo se é um paciente que enquadra dentro do nosso serviço. Bom, Teófilo Otoni, naturalmente, é referência sempre tudo, né? Inclusive a sua função aqui, referência da Comissão de Oncologia Macro Nordeste. Fale pra gente, em termos de região, o que vocês já detectaram, como o restante do Brasil? Os números aqui de pessoas com câncer na próstata é alto? Então, a nível de Brasil, né, é uma doença que ela vem crescendo. Neste momento, a gente não consegue mensurar números, né? A gente não tem esse número agora para estar te falando, mas o que nós entendemos que é um número crescente dentro não só de Teófilo Otoni, mas também da nossa região, talvez seja um da doença mais procurada, uma da patologia mais procurada dentro do nosso serviço é a patologia, tanto na forte suspeita, como com diagnóstico fechado do câncer de próstata. E demora a dar sinais? Depende, né? Muitas vezes o paciente ele não tem, é assintomática a doença. Por isso a importância de estar procurando os serviços de saúde o quanto antes, né? Porque se caso esse paciente venha apresentar um diagnóstico positivo, o resultado do tratamento é bastante satisfatório. Ou seja, o homem está no dia a dia trabalhando tudo normal, né? E a doença ali instalada. Aí quando ele vai fazer o exame já está, digamos assim, com uma situação bem complicada. Com certeza. Então, assim, a melhor medida para a gente estar tomando é a prevenção, é o cuidado com o exame, anualmente estar fazendo esse exame. Por quê? O que eu falo? O fato da gente estar procurando o médico não significa que eu não tenha a doença. O fato de eu estar todo ano no médico não significa que no próximo ano eu não teria a doença. Então, isso é uma prevenção, porque se caso eu tenha a doença, eu estou com o diagnóstico inicial. Isso é muito importante, tanto para o paciente, até mesmo para, pensando nas finanças, nos recursos financeiros do município, né, que vai gastar menos. Com certeza, a gente vai saber trabalhar melhor esse dinheiro público. Isso é muito importante. Para a gente, literalmente, finalizar aqui esse papo importante, essas informações importantes para o público masculino. O primeiro local a ser procurado seria o PSF de cada bairro? Se o cidadão está tendo algum incômodo, o primeiro caminho é esse? Então, é importante falar deste fluxo, né? Que ele é muito importante. O primeiro passo é a unidade de saúde. O paciente com queixa ou sem queixa, né? Quando ele vai fazer o seu exame de rotina, ele vai na unidade de saúde, ao realizar os exames, se ele fortificar uma forte suspeita, ou mesmo com o diagnóstico fechado, vá que ele fez esse exame fora da rede, né? Pública, fez no consultório, no serviço suplementar.
Então, ele vai à unidade de saúde, a unidade de saúde vai estar encaminhando ele aqui para a Secretaria de Saúde, que é a referência, Comissão de Oncologia na Sala 5, onde nós estaremos também fazendo uma nova análise acerca desse exame. E aí, nós vamos agendar a consulta, bem como autorizar essa consulta, junto com o prestador nosso, que é o Hospital Bom Samaritano. Tá? Aí ele vai ser atendido no Hospital Bom Samaritano com um médico especialista, né, que é o neurologista, para a partir daí o doutor tomar conduta inerente à necessidade dele. Muito bem, a gente agradece aqui a Eliene Santos Nascimento, conhecida como Lio, ela que é referência da Comissão de Oncologia Macro Nordeste, mês Novembro Azul. Esse mês de novembro é considerado o mês Novembro Azul, importante demais. Você que tem acima de 40 anos, já procurar aí o seu PSF para realizar esse exame tão importante.